Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Escola Conectada. O tema da aula é América Espanhola, política e sociedade. Pessoal, não é muito simples compreender, né, como se montou, como se arranjou a estrutura colonial espanhola, né? Que nós sabemos é que foi imposto um controle muito rígido, brutal sobre os nativos da América, das áreas ocupadas pela Espanha na América. Vocês já sabem que a Espanha conquistou territórios que eram ocupados por indígenas que possuíam um grau de organização complexo, como os incas e os astecas, né? Os maias estavam em declínio quando os espanhóis chegaram, mas os astecas e os incas estavam no auge, né, do seu tempo. Eram os verdadeiros senhores ali da América Central, né, do México, e os incas na América do Sul, nas Cordilheiras dos Andes. Sangue, fé e desigualdade. São três palavras que definem muito bem a exploração colonial espanhola na América. A Espanha, ela encontrou nas mãos dos astecas e dos incas uma quantidade enorme de prata e de ouro que os incas e os astecas não davam o menor valor para o ouro e para a prata, principalmente para a prata, né? O que os índios davam valor? Agricultura. Então, para os astecas, por exemplo, o milho, o cacau, os elementos da agricultura. O cacau era uma moeda de troca, a semente do cacau. Eles praticavam comércio, os tecidos, né? Isso era valorizado para os astecas. E para os incas também, né? Os incas, a água, tão difícil de levar às cidades, né? Nos montes, né, nas montanhas da cordilheira, a água, né, os elementos da natureza eram valorizados. Então, quando os espanhóis chegaram, eles ofereceram isso para os espanhóis e os espanhóis pensaram: quem esses caras estão pensando, oferecendo esses panos, essa comida, esses legumes aqui? A gente não quer isso, a gente está de olho nos metais. E a Espanha deu sorte de ter encontrado a quantidade de metais preciosos, tanto que a Espanha se tornou a potência colonial. Então vamos compreender aí a administração da América Espanhola colonial, né, a imposição de uma cultura. Então a administração dos territórios dividida em vice-reinos e capitanias. Então houve uma imposição, né, à força de formas de governo, de forma cruel, brutal, uma forma, um modelo de sociedade e uma cultura sobre a América. Os europeus se achavam superiores, né? Eles acreditavam nisso. Esse conceito chama-se eurocentrismo. Eles acreditavam que eles eram os representantes do que consideravam civilizados, evoluídos. Eles acreditavam que a Europa era o centro do mundo. E eles acreditavam também que a cultura deles era superior que qualquer outra cultura. Isso se chama etnocentrismo. Etno, de etnia, é quando eu acredito que a minha cultura é superior que a do outro. Então eles vieram para a América com esses valores. E outra coisa importante que eu não falei para vocês, os povos ibéricos, quando eu falo dos povos ibéricos, espanhóis e portugueses, eles têm um sentimento em relação aos índios de conquista. Sabe por quê? Porque eles expulsaram os árabes, os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Então, da mesma forma que eles trataram os muçulmanos, que eles chamavam de quê? De infiéis, eles vão ter o mesmo comportamento de luta, de conquista com os índios da América.